Olá, gente, boa tarde. Nós somos as alunas do segundo semestre de Biomedicina, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E estamos aqui para entrevistar os professores Marcos Vinícius Cardoso e Carlos Danilo Cardoso, também conhecidos como os gêmeos da Biomedicina. Carlos é bacharel em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz, especialista em análises clínicas pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Imaginologia pela AVM, Faculdade Integrada, e mestrado em Biotecnologia. Atualmente, ele é presidente da Associação Baiana de Biomedicina e segundo secretário do CRBM2. Bom, docente da especialização em bioimagem e da pós-graduação em cardiologia e hemodinâmica da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Assim como professor da pós-graduação em análises clínicas do Instituto Pessoa. Bom, ele leciona nos cursos de saúde da UNEF, Unifax e Faculdade Nobre, a FAM. E é também revisor da revista internacional Journal Cancer and Medicine. Bom. Só para corrigir uma coisa, eu estava como presidente da Associação Baiana, né? Fiquei muito tempo e passei o bastão para o doutor Tiago, que é atual presidente, porque eu estou no conselho, não tinha como dar conta de tanta... Mas foi mudança tem pouco tempo mesmo, a questão de menos de um mês. Entendi. Mas ainda eu continuo como diretor científico. Pronto. Bom, já Marcos, ele possui uma graduação em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz e mestrado em Genética pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele é professor dos cursos de Biomedicina, Farmácia e Nutrição da Universidade de Salvador, a Unifax, da Faculdade Nobre de Feira de Santana e da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana também, além de ser diretor científico da Associação Baiana de Biomedicina. Bom, ele tem experiência na área biomédica, com ênfase em biologia celular e molecular, epidemiologia, fisiologia humana, bioinformática, genética humana e médica. Bom, é um prazer tê-los conosco hoje, professores. Prazer todo nosso. Obrigado pela apresentação formal. Fala que é importante, né, para o pessoal conhecer que está falando para vocês, mas, de fato, a gente gosta de ser conhecido como professor, é o orgulho que a gente tem, e biomédico, né, que tanto luta pela valorização da nossa classe. Tenho certeza que estamos aqui para divulgar essa profissão tão bonita, tão bela que é a biomedicina. Com certeza. Com certeza. O que levaram vocês a escolher a área da saúde e por que vocês escolheram a biomedicina? Vamos lá, quer começar, Marco? O mais velho, 5 minutos, vai começar. Então, assim, desde o ensino médio, né, por termos a mesma idade, estudamos sempre na mesma sala e a gente sempre queria cuidar de vidas, né? Na verdade, entender melhor o ser humano nos seus aspectos anatômicos, fisiológicos e até mesmo patológicos, né? Porém, ainda até o terceiro ano, a gente não tinha escolhido que curso fazer dentro da área da saúde. Isso foi uma escolha feita próximo já do vestibular, né? Já no final do ano, isso de 2004, E aí a gente, até no meio do ano, a gente fez um processo seletivo aqui na cidade de Feira de Santana, né, para poder treinar o vestibular, até passamos. Foi aprovado, enfermagem, também. Enfermagem aqui na UFS, na Universidade Estadual de Feira de Santana, porque a gente queria ver concorrência, né? A gente não tinha condições de fazer nada a nível privado, a gente tinha que passar em vestibular a nível público, né, devido a toda a condição socioeconômica da nossa família. Então, a gente tinha que estudar mesmo para poder passar em público. Então, a gente tinha que treinar os vestibulares e a gente tinha que selecionar até o final do ano o que a gente ia fazer. Até que uma grande bênção na nossa vida, que é uma grande amiga até hoje, Bruna, né, ela é do Piauí e veio fazer o terceiro ano conosco, aqui em Feira de Santana, Bahia. E aí ela comentou que a gente tinha um perfil de ser pesquisador e de serem biomédicos. Aí, pesquisador até então, a gente sabia o que era. Mas em 2004, a gente não sabia o que era biomedicina, não. E aí foi aí que ela falou, então vem aqui, que eu não sei explicar direito não, mas o Guia do Estudante sabe, e como eu já li, eu vejo muito você nisso. Aí a gente foi
Foi até o na biblioteca, né? Ela nos levou até a biblioteca da escola, né, do colégio na época, e apresentou, né, para você entender como mudou a vida, né? Antes tudo era, né, era papel na mão, né? Hoje ela mostraria no celular, né? Coisa rápida ela mostraria, mas ela falou, não, bora ali na biblioteca e bora ver o guia impresso lá, atual, do guia do estudante. Falei, tá certo, vamos lá. Hoje a gente é até um dos revisores do guia do estudante. A gente é, né, um dos Nossa. que conseguem falar sobre, né, o guia do estudante. Isso, e aí a gente conheceu o curso, nos apaixonamos no que a gente leu, né? E a gente falou, não, onde é que tem agora vestibular de biomedicina, né? Aí o local mais próximo era Ilhéus, na UESC, no sul da Bahia. E aí a gente falou, não, então é para lá que a gente vai. Como na época, para você entender, na época a biomedicina só tinha na Baiana e na UESC. Em 2004 não tinha outras instituições. A partir de 2008, 2009, aí surgiu o FTC, surgiu outras instituições particulares de Salvador, né? Mas, de fato, na época só tinha ou uma Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador ou a UESC lá em Ilhéus, né? Entre Ilhéus e Itabuna. E aí a gente escolheu fazer o vestibular e com 17 anos, né? Tivemos a honra de, com 17 anos, fazer o vestibular e passar. Nós fizemos o primeiro vestibular, passamos no mesmo vestibular, não lembro a colocação, mas ficamos entre os 10 primeiros. Marco, acho que lembra, quarta e sétima, não sei. Algo assim. Algo do tipo. E aí, passando no mesmo vestibular. E eu falo para todo mundo que a vida é feita de escolha mesmo. Né? Suas folhas feitas hoje vai ter, com certeza, resultados futuros, né? E vão colher frutos, né? Com certeza, logo, logo. Mas é feita de escolha, porque tudo mudaria se eu ficasse próximo de feira, certo? Falo isso por quê? Porque, de fato, foi uma mudança total nas nossas vidas, no sentido profissional e pessoal, né? Porque 17 anos, dois meninos, né? Menino pode chamar na época, 17 anos, morar fora, né, da cidade natal, sem nenhum conhecimento, sem nenhum parente, sem nenhum amigo. Fácil. Não é fácil, com 17 anos, e aí a gente teve a alegria de, eu conto para todo mundo, a gente saiu numa van, né, Marcos? Agora contar essa história, saiu numa van de Feira de Santana fazer esse vestibular, a gente alugou uma van, eu, meu irmão, mais uns 12 estudantes da mesma sala, da mesma turma, da turma de colégio. Eu lembro que dos 14 que foram fazer o vestibular, a metade, uns 7 passaram em outros cursos. Teve gente que passou em engenharia, teve gente que passou em direito, e nós dois passamos em biomedicina. Aí a gente estava lá dentro da UESC, sendo estudante, em 2005, né, Marcos? Quero saber também como foi a trajetória de vocês na graduação, depois vocês passaram na faculdade, no vestibular de biomedicina. Como foi a trajetória de vocês? Ser sincero, melhor fase da minha vida. Eu já tive, né, filha, certo? Mas, assim, um dos grandes momentos da minha vida foi a faculdade. É porque a gente viveu a faculdade, né? A gente chegava lá, sinceramente, 7h15, 7h20 da manhã, só ia embora 7 horas da noite. Caramba. Mais cedo era isso. Tinha dia que era 9, 10 horas da noite, porque a gente... o curso primeiro era integral. Não é como é organizado hoje, por exemplo. De manhã vai ter aula tal, depois tal, finaliza ali amanhã. Ou vespertino, ou noturno. Não. A gente tinha aula que era, sei lá, começa às 7h15, terminava 9h30, 10 horas. Depois a outra aula só ia ser 3 horas da tarde. Nossa. Então a gente tinha que ficar ali, vivenciando aquilo ali. Mas a gente vivenciar de várias formas. Desde o primeiro semestre, a gente começou a se envolver com projeto de extensão, projeto de pesquisa. Aí, à medida que a gente foi avançando, fomos sendo monitores. E, além disso, a gente se metia em diretório acadêmico, né? A gente se metia em diretório central de estudantes. Então, a gente conhecia a gente de filosofia, história, direito, até saúde, engenharia. A gente conhecia todo mundo, porque a gente viveu aquilo ali mesmo. Então, a gente aprendeu tudo a nível desde como funcionam os bastidores da educação ali, desde a nível de gestão administrativa, gestão educacional, vivenciando o lado do estudante. Hoje eu vivencio o lado, né, oposto, né, que é o do docente e do coordenador,
E eu vejo muitas vezes, essas informações, às vezes, são diferentes, sendo que deveriam ser todas iguais. Então, hoje mesmo, eu gosto de ser diferente com o meu aluno, com meus estudantes, para que, desta forma, a gente esteja no mesmo patamar. Porque, para mim, tanto aluno quanto professor, ali estão para ter uma via de mão dupla de aprendizagem. A gente, por ter um pouco mais de experiência, a gente passa o que a gente sabe, e vocês, em troca, absorvem, tiram dúvidas, trazem informações novas, para que a gente possa também correr atrás de mais informações, e assim a gente aprende junto, fazendo com que essa caminhada seja mais leve e seja mais maravilhosa, sensacional, durante esses 4 anos. E quando vocês entraram na faculdade, vocês já tinham alguma área específica em mente para atuar? Rapaz, vamos lá. Eu queria tudo. A Normal. biomedicina a biomedicina vai do micro ao macro. Eu posso falar isso com clareza, porque ensino em outros cursos, né? Ensino outros cursos de saúde. Então, posso falar, né, de fato, que a biomedicina é um dos cursos mais amplos da saúde, né? Desde o aspecto molecular, o aspecto anatômico, a gente consegue ver. Se, de fato, o aluno estiver aberto a esse conhecimento, vai aprender tudo isso. Mas a escolha vem de vários aspectos que estão à sua volta. No meu caso, né, eu gostava muito de anatomia, né, e me fez tendenciar para a área de imagem, né, isso é notório, né, você sabe que o pré-requisito extremamente necessário para quem vai seguir a imaginologia é a anatomia, então isso me chamou muita atenção, e também falo que tem muitas referências que lhe possibilitam também seguir a área. Por exemplo, eu tinha uma professora de biofísica, que é a doutora Márcia Thier, mandar um abraço para ela, quem sabe ela escuta depois desse vídeo nosso. Ela hoje está na Federal de Sergipe, ela foi professora da UESC, hoje é professora da Federal de Sergipe, e foi uma das primeiras orientadoras minhas, gratidão eterna, e nos permitiu conhecer, de fato, as adiações, entender os aspectos, né, a nível de princípio físico, até a aplicação na área da saúde, para depois escolher, de fato, seguir a área de imaginologia. Mas, claro, que sempre é o que o Marcos falou, eu gostava também de outras áreas, né? Sempre gostei também da parte da patologia, também me tendenciei para a área de imagem. Eu permiti seguir uma liga, né? Vocês têm liga também aí, sempre tem, em todas as instituições, a Liga do Trauma, uma liga que eu participei na UESC. Essa liga tinha estudantes de medicina, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, tinha outros, né? Outras áreas de saúde, não só a de biomedicina, e me permitiu, de fato, ainda vivenciar ainda mais a área da imagem, né, através das radiografias e tomografias, muito feita para diagnóstico de lesões ósseas ou traumas decorrentes, né, de alguma colisão automobilística, já que era a liga do trauma. Eu já segui o caminho inverso, eu comecei a gostar mais da parte microscópica. Eu adorei. Ainda bem, velho. Ainda bem, graças a Deus. Nós tivemos um professor sensacional de bioquímica, e aí comecei a gostar, né, de como a gente podia entender o corpo de forma química, e assim eu comecei a gostar muito, principalmente quando ele começou a falar dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA, como aquele fluxo da informação genética passava tanta informação ali, não só naquela geração, mas nas futuras gerações. Então, comecei a gostar de genética desde quando eu comecei a ver bioquímica no 2º semestre. E aí, a partir disso, não foi, Carla? Eu acho que eu peguei umas 5 disciplinas de genética. Eu falo que botava optativa para esse homem genética, ele estava fazendo. Rapaz, eu peguei genética molecular, genética humana e médica. Genética humana e médica, bioinformática. E aquela identificação humana, né? Isso. Genética forense. Genética forense, que era de identificação humana, que era até com a doutora Márcia Diaderich. E aí, a área foi a única vez que vocês seguiram rumos separados, né? Um foi para imaginologia e o outro foi para genética. Mas eu falo que, como eu sou mais velho que ele, eu sempre falo, ó, escolhe a tua área que eu vou seguir ao contrário. E toda vez que eu falo que eu vou seguir tal, você vem. Então, brincadeira da parte, mas foi afinidade mesmo. E aí eu segui o rumo da genética, depois fui fazer mestrado, doutorado lá na Federal de Pernambuco. E aí me apaixonei e até hoje eu trabalho muito com genética, sou professor de genética, sou professor de bioinformática, então
é isso que eu gosto de fazer. Então, foi isso que... Acho que foi as disciplinas e a forma diferente que um determinado professor demonstra para você, faz com que você ache algo aplicável quando você se tornar profissional. Qual foi o momento marcante, o momento mais marcante que vocês tiveram assim, ao longo da jornada de vocês? Mais marcante, assim, tem 2 momentos. Eu vou falar um, que foi voltar para a minha universidade, na UESC, em 2018, foi 2018, palestrar aonde eu me formei. Deve ter sido Eu acho incrível. ali aquela história, me arrepio. Não gosto nem de contar muito detalhe, então eu me emociono, porque você entrar naquele auditório, ver aquilo onde você viveu como estudante e voltar depois de muito tempo, ali é sensacional. Ver seus professores lhe respeitando, Sendo seus colocando colegas mesmo, agora. sendo nossos colegas, colocando o mesmo patamar e dizer, porra, levantar no final, ainda ali aplaudir, não tem Incrível. coisa mais emocionante. É aquele negócio de dever cumprido, né? Sim. Outro momento marcante foi esse. A gente foi para o Congresso em 2006, para Goiás, né, para Goiânia. Congresso Brasileiro Internacional de Biomedicina, 2006. Em 2019, Marcos? 2019. Em 2019, a gente voltou para ser palestrante do maior congresso nacional do país. Então, uma sala de 1.000 pessoas assistindo o Gêmeo da Biomedicina palestrar, acho que outro marcante, né, outro momento marcante que a biomedicina nos proporcionou e que não tem valor que pague, né? Nesse dia a perna tremia. A perna tremia, pô. Vai lá. Eu falo, os maiores biomédicos do Brasil, internacionalmente falando. Doutor Bactéria, pra você entender. Na época, para você entender, doutor Bactéria, quando a gente foi para o Congresso de 2016, ele já era palestrante. 2006. 2006, ele já era palestrante. E hoje, eu posso falar com toda clareza, ele é o maior amigo hoje que a biomedicina nos deu, né, fora aqui da Bahia, e ele fala direto, poxa, vocês hoje, eu adoro estar com vocês aqui, a gente, né, sai para conversar, falar sobre a biomedicina, falar sobre assuntos pessoais, e hoje a gente palestra nos mesmos eventos que o doutor Bactéria hoje está, né, isso é uma outra felicidade muito grande, né, eu falo para ele isso claramente, né, então, e ter outros, né, nomes do Conselho Federal de Biomedicina, doutor Silvio Sec, né, que é referência há muitos anos dentro, né, do Conselho Federal, né, sendo presidente, né, hoje também ser reconhecido por outros conselheiros, né, de outros conselhos regionais, né, a gente já teve a possibilidade de palestrar também no Paraná, então no CRBM6, tem nos convidados, junto com a associação do local, para palestrar no Congresso Paranaense de Biomedicina. Doutora Janaína Nalma como presidente na época. Na época, doutora Janaína Nalma, bem como... Em Brasília também. Em Brasília, o CBCO, Congresso de Biomedicina do Centro-Oeste, né, aí no nome do pessoal do CRBM3, né, doutor Renato, doutor Rony, né, e além disso, tem o pessoal também da associação, né, dos biomédicos do Distrito Federal, né, doutor Aline, dentre outros, e também o Congresso Latino-Americano, foi outro marco também nosso, final de 2019, não, minto, maio de 2019, eu acho. Isso, maio de 2019. O Congresso Latino-Americano de Biomedicina, que foi em Florianópolis, Santa Catarina. Santa Catarina, que está acontecendo agora, a última inscrição é nessa semana, né, está acontecendo a segunda edição do Congresso Latino-Americano, a primeira edição a gente foi palestrante. Atualmente está sendo um remoto, né, mas a primeira vez foi totalmente presencial. E aí também palestrou nesse congresso. É isso aí, foram marcantes, acho que levaremos para sempre aí nos nossos corações e nas nossas mentes. Com certeza. Bom, continuando, quais os pontos positivos e negativos também da profissão biomédica no geral e na área de pesquisa para vocês? Ponto negativo, eu acho, da biomedicina é a não união da classe. Precisa unir mais. Precisa unir bem mais, certo? Sim. Eu acho que não é só olhar para o seu próprio umbigo que achar que a classe vai melhorar. Eu acho que tem que juntar forças, porque biomedicina unida é biomedicina mais forte, certo? Com certeza. Sendo que, já em relação aos pontos negativos, em relação à pesquisa, é a falta de investimento mesmo, né? Sim. Público que está... Principalmente nesse momento atual. Isso, eu estou falando no momento atual, né? De alguns anos que esse governo vem massacrando nós, pesquisadores, nós que gostamos de pesquisa, e a gente tem que fazer muitas coisas aí
para poder, com o nosso jeitinho brasileiro, com muita criatividade, conseguir fazer pesquisa de qualidade como a gente ainda continua fazendo. Então, negativa é essa parte mesmo de fomento, né? Porque antes ainda tinha a parte Ciências Sem Fronteiras, né? Que possibilitava você ficar 6 meses, 1 ano fora do Brasil. Isso te dá uma notoriedade, também um conhecimento e uma segurança muito grande, né? A oportunidade também muito novas boa. técnicas. Muito boa, assim. E que hoje, infelizmente, está vedado, né? Está vedada essa possibilidade atual. E, como eu falei, vamos agora citar os pontos positivos, pontos negativos, a gente precisa contorná-los, né? Não dá para ficar, né, nadando contra a maré. Mas pontos positivos são, para pesquisa é porque vai te dar um conhecimento de várias técnicas diferentes. Por exemplo, eu trabalhei com leptospirose, né? Ou seja, eu tinha que conhecer desde microbiologia, entender o que era a Leptospira interrogans, né, a espécie Leptospira, entender a parede celular da bactéria, entender quais são as proteínas que compõem a parede celular da bactéria, mas precisava conhecer as técnicas, porque eu precisava fazer clonagem e expressão de proteínas. Para fazer clonagem e expressão de proteínas, eu precisava conhecer desde a parte de imunologia, certo? Eu precisava entender técnicas imunológicas para confirmar de fato, né, a virulência e antigenicidade daquela bactéria, né, através de Western blot, fiz muito Western blot, que é uma técnica imunológica, fiz ELISA, que é uma técnica imunológica, e preciso também fazer toda a parte relacionada a técnicas químicas, né, que eu falo, que é a imunocromatografia. Eu fazia imunocromatografia, fazia uma HPLC, vocês vão aprender, como uma cromatografia líquida de alta resolução, né? Então, para você entender, uma cromatografia de alta performance, né? Eu precisava purificar a proteína. Para purificar a proteína, eu precisava entender dessa técnica. Eu precisava entender sobre microscopia eletrônica, né? Para eu entender como é que a leptospira destruía as células pulmonares, células hepáticas. Então, precisava do microscópio eletrônico. Então, para você entender, você permeia várias áreas, certo? Não só, porque você fala leptospirose, você acha que vai trabalhar só com microbiologia. Não. Precisava entender de imuno, precisava entender da parte de bioquímica, precisava entender a parte molecular. A multidisciplinaridade que a pesquisa permite, esse é um ponto positivo. E da biomedicina? Da biomedicina, ponto positivo para mim é ter uma amplitude de área. Né? Você tem uma amplitude de escolher. E não precisa parar na graduação. Por exemplo, poxa, eu tenho vários colegas meus que formaram na graduação e são habilitados em análises clínicas, por exemplo. E hoje não, hoje segue a área da citopatologia, ou tem outras que vai para a área de estética, que na nossa época não tinha. Hoje tem estética fortíssima, né? Então, você pode se permitir fazer pós-graduação, residência, e também ampliar as áreas de atuação sua. Então, acho que biomedicina é isso. Quais são alguns avanços que vocês têm notado na área de pesquisa e na biomedicina no geral? Os avanços são constantes, né? Nessa pandemia, deu para demonstrar muito bem como o biomédico é importante na pesquisa, né? Sim. Desde a criação de vacinas, desde a identificação de novos vírus que antigamente não eram tão conhecidos, como o coronavírus, né? Como SARS-CoV-2. E também veio demonstrar que a biologia molecular, né? Através dos seus exames, seja de PCR e sequenciamento, vem para ajudar a humanidade, principalmente a nível de diagnóstico precoce e também a nível de prevenção de muitas doenças associadas ao escopo genético. E que assim também, se eu for falar de avanços assim, puxando a sardinha um pouco também para a área do meu irmão, a área de imagem, seria, como biomédico, também importante naquela equipe multiprofissional, que seja de um hospital, seja de uma clínica, participando daqueles exames, fazendo com que possa ocorrer uma melhor diferenciação de que tipo de doença possa estar acontecendo ali, por exemplo, a nível pulmonar, através de alguns parâmetros importantes que a tomografia e seus resultados podem ser demonstrados ali. E os avanços, né, que a gente tem na área de imagem hoje é muito relevante, né, a parte toda da imaginologia híbrida, que a gente chama. Híbrida é por causa da combinação do PET scan com a tomografia computadorizada, que é o PET-CT,
hoje um exame muito atual, que já tem presença, já está presente em Salvador, e um que vai chegar logo em Salvador, acho que só tem em São Paulo por enquanto, que é o PET-RM, que é o PET scan, que é da medicina nuclear, né, uma banda da medicina nuclear, combinado com a ressonância magnética. Então, permite um estudo muito não só do diagnóstico, mas do estadiamento do câncer, por exemplo. Né, avaliar o grau, a extensão do tumor, avaliar a eficácia terapêutica, né, se está tendo, de fato, eficácia terapêutica prescrita pelo médico, mas consegue ser vista e acompanhada pelo biomédico imaginologista ali. Bom, a gente queria saber um pouquinho de vocês também em relação às áreas que vocês escolheram para seguir. Se vocês puderem falar um pouco mais sobre elas e contar para a gente. A genética, por ser uma grande ciência, o biomédico pode trabalhar em várias vertentes. Uma das vertentes é a análise de cromossomos, que é a citogenética. Então, você pode fazer análise tanto de alterações estruturais quanto numéricas, para poder ali fazer associação com alguma síndrome que aquele indivíduo possa vir a ter. Fora a citogenética, dentro da genética tem a genética forense, né, que ajuda muito a nível de perícia e ajuda ali a muitos casos a níveis judiciais, tanto para nível de identificação humana, teste de herança, teste de paternidade, certo? São alguns exemplos de aplicabilidade da genética forense. Além da genética forense, tem a genética molecular, que, junto com a genética humana e médica, vai conseguir, através do DNA daquele indivíduo, prever ou diagnosticar precocemente uma determinada doença genética, seja uma doença monogênica, né, como anemia falciforme, fenilcetonúria, albinismo, como doenças mais complexas, seja o câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes tipo 2. Então, essa área. Fora ainda também a terapia gênica, que vem crescendo bastante, na qual o biomédico, junto com a equipe multiprofissional, vai poder fazer ali edições de genes, fazer com que doenças tais como leucemia, linfomas e também até mesmo a cegueira possa ser, né, combatida e curada a partir dessa terapia, como, por exemplo, com a CRISPR-Cas. Sim, sim. Já a área de imagem... Fora também o aconselhamento genético, né, que é uma área que, além de você, ao se formar, fazer um mestrado, também tem curso de aperfeiçoamento de mais de 1.000 horas, tem na Federal do Rio Grande do Sul, tem na Federal de Minas e vários outros locais que você faz o curso e se aperfeiçoa a ser aconselhador genético para poder traçar ali verificações de uma determinada família sobre alelos e genes mutantes que podem ser passados de geração a geração e fazer todo esse aconselhamento com aquela casal, com aquela pessoa ali de forma individual. Fora a parte de marco genética, né, a parte do diagnóstico em si, né, Marcos? Que hoje está em voga, né, nos LACENS da vida aí, a parte de genética e biologia molecular, que é muito forte. Que a parte de doenças infecto-contagiosas também, a genética está muito incluída nisso aí também. E na área de imagem, que é a minha, já há bastante tempo já vem sendo notória a evolução, principalmente na parte de ressonância magnética. Hoje, em Salvador, posso falar que não tem um aparelho hoje, aí em Salvador, em alguma clínica, que pelo menos em um turno não tem um biomédico manipulando. Isso é fato, certo? Isso foi uma conquista muito forte, né? E desde já agradecer a todos os imaginologistas que, de fato, vem fazendo a diferença, e mandar um abraço aí para o professor de vocês, que será logo logo o professor Dr. Thomas, que é o professor de vocês aí da Baiana. E Thomas é um grande amigo e o cara é bastante, né, de uma notoriedade também. Mandar um abraço para ele. E na área de imagem, não só a ressonância, a chamada radiologia de alta complexidade, né, que também tem a tomografia e a medicina nuclear, são outras áreas que o biomédico tem sido muito contratado. Mesma coisa eu falo em medicina nuclear. Hoje, se eu falar nos hospitais grandes aí de Salvador, São Rafael, Hospital Cardiopulmonar, Santa Isabel, que tem setor de medicina nuclear, tem um biomédico manipulando o equipamento, a gama-câmara. Podia falar nomes aqui, Dr. Murilo, no São Rafael, né? No Cardiopulmonar, Dr. Saulo. Então, para você entender, tem outros essa representatividade no dia a dia é bem interessante.
né? Biomédico eu trabalho de fato. Então, eu quero deixar claro que biomédico, além do diagnóstico em si, de fazer aquisição e processamento da imagem, hoje no serviço de radiodiagnóstico, no serviço de medicina nuclear, o biomédico também precisa atentar-se na área de imagem para pensar também na área de controle de qualidade, que é outra área muito boa, que é a parte de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, certo? Até de fazer sociedade, né, com físico-médicos, para fazer controle de qualidade dos equipamentos mesmo, tá certo? E tem uma empresa terceirizada ali para fazer esses serviços dentro dos hospitais, é uma coisa bacana que pode se pensar. E, além disso, o biomédico ser assessor científico, uma área que cresceu demais, né, que antes o pessoal chamava de representante, né? Eu sou representante daquela empresa, chama de assessor científico, né? Hoje é chamado de executivo de vendas, sou propagandista, né? Ou chamado na área de imagem, chama de application, né? Aquele que vai fazer o treinamento de uma equipe. E hoje eu posso falar o nome hoje, por exemplo, da Siemens, hoje, doutor Messias, ele é representante do Norte e Nordeste, né, da Siemens, falando sobre ressonância magnética. Na verdade, todas as empresas que compram aparelho de ressonância magnética da Siemens, ele é responsável por fazer treinamento e a inserção de novos protocolos. Bom, professores, a gente agradece muito, principalmente a atenção de vocês, a disponibilidade para estar aqui com a gente. Foi muito boa a entrevista, a gente gostou muito de conhecer um pouquinho de vocês, da área de vocês, todo o processo que vocês tiveram durante a vida, realmente foi algo incrível. E a gente ficou feliz por ter tido essa oportunidade. Valeu, então. Um grande abraço. Obrigada, professor. Tchau, Até a próxima. Tchau, Até. Tudo bom. Um abraço.